facto levado a sério, não é só ter uma ideia genial, não. É ter uma ideia que aguenta o tranco, sabe? Que sobrevive à pressão, ao debate, ao fogo cruzado. E é exatamente isso que faremos hoje. Vamos colocar um modelo bem específico à prova de fogo. O nome dele, Economia das Âncoras Reais. E esta frase, ela é o nosso ponto de partida. Ideias fracas não sobrevivem ao debate. Parece simples, não é? Mas a verdade é que isso é só metade da história. Porque, na prática, mesmo as ideias mais brilhantes podem ser completamente destruídas se não forem defendidas do jeito certo. Então, por que tantas propostas simplesmente não dão certo? É curioso porque a maioria dos argumentos econômicos não cai por terra por ser um completo absurdo. Não! Eles desmoronam por causa de alguns erros básicos, alguns deslizes que, na hora do debate, acabam com a credibilidade de qualquer um. E aqui estão eles, os 4 erros que podem ser fatais. Olha só, prometer estabilidade total? Isso já mostra que a pessoa não entendeu que a economia tem altos e baixos. Dizer que o modelo acaba com as crises? Pura fantasia, não é? Ignorar partes importantes da economia ou, pior, fingir que o crédito não existe? Aí já é apresentar um retrato incompleto. Basta cometer um desses erros para qualquer teoria ser descartada num debate sério. Fim de jogo. Ok, se esses são os erros que precisamos evitar, como é que se constrói uma proposta mais robusta, mais sólida? Bom, vamos dar uma olhada numa alternativa. A tal tese das âncoras reais. A ideia aqui é criar uma base que esteja mais conectada com a economia de verdade, sabe? Com o mundo real. E aqui está o coração da tese. A ideia não é simplesmente proibir que se crie mais dinheiro. Não é isso. A sacada é atrelar essa expansão a algo tangível, algo que podemos ver e medir, a capacidade produtiva da economia. A pergunta fundamental, então, vira outra. Passa a ser: a quantidade de dinheiro está crescendo junto com a nossa capacidade de produzir coisas de verdade? O que nos leva, claro, à pergunta principal do modelo. Se a economia precisa estar ancorada em algo real, o que, exatamente, seriam essas âncoras? O modelo aponta para 4 pilares fundamentais: energia, alimentos, indústria e recursos naturais. E olhe, esta não é uma lista aleatória, tirada da cartola. Pelo contrário, a escolha é muito bem pensada, baseada em critérios bem específicos que colocam esses setores num lugar diferente de todos os outros. Vamos entender o motivo disso. O que é realmente interessante aqui são os critérios. Vamos lá. Primeiro, restrição física. Pense bem, não dá para simplesmente imprimir mais petróleo ou criar uma safra do nada. Existe um limite físico. Segundo, eles são essenciais. Sem energia, sem comida, a economia para. Simples assim. E terceiro, o impacto deles é sistémico. Qualquer problema em um desses setores causa um efeito dominó na economia inteira. E é aqui que a lógica do modelo fica claríssima. Pensa em serviços, tecnologia, mercado financeiro. Tudo isso é super importante, claro, ninguém nega. Mas a tese defende que todos esses setores são como um prédio. E eles dependem de um alicerce sólido para não desabar. Esse alicerce é a base produtiva, é a economia física. Muito bem, a teoria está na mesa. Mas, como dissemos no começo, uma ideia só mostra o seu verdadeiro valor quando a jogamos na arena contra as críticas mais pesadas. Então, é isso que faremos agora. Vamos submeter o modelo das âncoras reais a um verdadeiro teste de stress. E a primeira crítica, talvez a mais óbvia e perigosa, é esta. Mas esse modelo ignora o setor de serviços. No mundo onde serviços são a maior parte da economia de tantos países, essa acusação parece um knockout, não é mesmo? Mas a resposta é mais inteligente do que parece. O modelo não diz que serviços não importam. Pelo contrário, ele diz que justamente porque os serviços são tão cruciais, é fundamental garantir que a base que permite a existência deles seja forte. Afinal, os data centers precisam de energia, as pessoas nos escritórios precisam de comida, os equipamentos precisam ser fabricados pela indústria. A ideia é fortalecer o alicerce para que o preio dos serviços possa crescer ainda mais. Ok, vamos para outra crítica bem comum. Isso aí não é só o PIB com um nome diferente? Afinal de contas, o PIB também mede a produção da economia, certo? Mas a diferença aqui é fundamental. Pensa assim, o PIB soma tudo. É um grande número que mede toda a atividade económica sem distinção. Já este modelo tenta fazer uma separação, uma distinção de qualidade. Ele separa o que é o alicerce da economia do que é o prédio construído sobre esse alicerce. A gente muda o foco de quanto se produz para o que se produz. E agora chegamos à pergunta de $1 milhão. Uma teoria pode ser linda no papel, super elegante, mas, na prática, isso funciona? E aqui, a resposta precisa ser honesta. A proposta não é que isso se torne uma regra rígida mecânica. Provavelmente não funcionaria assim.
o verdadeiro valor do modelo é servir como um termómetro, uma referência, um guia para ajudar quem toma as decisões a perceber se a criação de dinheiro e crédito está se distanciando demais da capacidade real da economia de produzir. E esta comparação resume a mudança de pensamento perfeitamente. Hoje, o que vemos muitas vezes, um monte de dinheiro sendo criado e esse dinheiro vai para onde? Para inflar o preço de ações, de imóveis, ativos? A proposta das âncoras reais é tentar mudar esse fluxo. É fazer com que a expansão da economia seja puxada pelo crescimento da produção de verdade e não só pela valorização de papéis. Mas olhe, nenhuma teoria é à prova de balas. E um sinal de que uma teoria é séria é quando ela mesma admite suas fraquezas. E o modelo das âncoras reais tem uma, e ela é bem clara. E o calcanhar de Aquiles do modelo é este. A força dele depende totalmente de uma coisa: definir de um jeito claro, o objetivo, o que é uma âncora. Porque se essa definição for arbitrária, se virar um jogo político para decidir quem é âncora e quem não é, bom, aí o modelo inteiro desmorona, perde toda a credibilidade. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. Depois de apresentar a tese, ouvir as críticas, ver as defesas e até a principal fraqueza, chegamos àquele momento de reflexão final. Vamos lembrar daquela frase do começo: ideias fracas não sobrevivem ao debate. Agora, depois de tudo isso, ela tem um peso diferente, não acha? Vimos o que é preciso para uma ideia, no mínimo, se manter de pé numa discussão séria. Então a pergunta que fica no ar não é se essa teoria é bonita ou se parece certa. A verdadeira questão que fica para a reflexão é se ela tem a força, a coerência, para aguentar a pressão de verdade quando o debate fica sério. E esta teoria, será que ela resistiria?